Boa tarde a todos. Mais um IEP Talk do Instituto de Engenharia do Paraná. Hoje temos um assunto bastante interessante, que são os cases de sucesso. É o case trike, né? Que é um patinete, onde a característica desse patinete é o momento angular da roda dianteira, que você faz um movimento de vai e vem com o braço e ele vai se direcionando para frente. Então, o Trentini, o Luiz Osório Trentini, é o nosso palestrante de hoje e ele vai estar explicando aí para todos vocês o case de sucesso, como é que ele montou, como é que foi a ideia, todo o processo. Bom, nosso evento será feito então das 17 às 18 e das 18 às 18h15, 18h20, o Trentini vai estar respondendo as perguntas de todos no final. Por favor, então, usem a aba QEA, que é Question Asks, que está na parte superior da tela de vocês, para que a sua pergunta fique registrada e no final do evento nós possamos ler a pergunta para o Trentini. Não esqueçam também de entrar no nosso site, iep.org.br. Lá nós temos as 14 câmeras técnicas. Hoje estamos na Câmara Técnica de Mecânica, com esse tema, ao qual Giancarlo Fedalto, nosso coordenador da Câmara Técnica de Mecânica, e vai fazer a apresentação do palestrante de hoje. Obrigado. Boa tarde a todos. É com muito prazer que apresento o meu colega e amigo de longa data, Luiz Osório Trentini. Eu estudei com ele na faculdade, então eu conheço bem a competência dele. Ele vai falar hoje digamos, da trike, de um evento que ele teve junto com um colega dele, que eu acho que é muito interessante, principalmente para saber as dificuldades de você empreender aqui no país, certo? Então, Luiz Trentini, manda ver. Muito obrigado, abraço a todos. Obrigado, Fedalto. É um prazer em revê-lo aí, lembrar a época da faculdade, a gente entrou juntos. Muito bom. Então, Bruna, se você puder abrir a apresentação. Deu certo? Sim, só que tem que ir lá para o primeiro slide. Só um pouquinho. Então, eu vou conversar sobre a trike como uma experiência de inovação começando no Brasil, ou desde o Brasil, tá? Porque ela é uma experiência que foi bem sucedida, mas a nível internacional, mais do que dentro do Brasil, tá? Então, eu sou engenheiro mecânico civil, tenho especialização em física de estado sólido, da área de fraturas de materiais cerâmicos, tudo pela Federal. E depois eu fiz um curso de marketing avançado pela FAI, principalmente motivado pela trike, porque eu senti muita dificuldade para fazer o marketing de um produto inovador, tá? Onde você tem que explicar todos os detalhes, como é que o negócio funciona, por que você tem que comprar, você tem todo um esforço para colocar um produto que não tem de início um padrão anterior, tá? Como era o patinete ou como era a bicicleta. Foi semelhante ao case do skate no passado, tá? E depois eu fiz um MBA também em gestão de empresas pela ISAE FGV. Eu trabalhei no Tech Park, eu trabalhei lá com o Moura, trabalhei na FAM, na Volvo, na Denso, na Renault, na Nissan, na Trike, na Motiva, na Iguaçu e hoje na General Engineering Technology. A próxima. Então, como dá para ver aqui, o trike teve início na década de 80, final de 80, bem na passagem na entrada do Fernando Collor de Mello como presidente, tá? Então, eu e o José Gildo Beleschi Júnior, a gente teve a ideia de criar
um produto que simulasse a descida de ladeira de grama, como se fosse um esqui de neve. E aí isso começou com uma brincadeira e acabou se tornando um produto muito interessante, porque a gente no começo só descia as ladeiras, simulando o esqui. Depois eu aprendi a andar no plano, com o jogo de corpo, que é a conservação do momento angular. Aquilo que o Moura comentou no começo, de você ir girando a roda dianteira para um lado e para outro, e jogando o corpo para dentro da curva, você ganha momento de inércia angular, tá? Aí um cunhado meu aprendeu a fazer o jogo de corpo para subir ladeira. Então, com isso, a gente conseguiu fazer o trike funcionar em todas as circunstâncias. Descida na horizontal e em ladeiras, e ladeiras bem fortes também, tá? No plano, você chega a uma velocidade entre 25 a 30 km por hora, com um jogo de corpo forte. Se você jogar o corpo suavemente, você vai andar ali na faixa de 10 a 15 km por hora facilmente. Mas daí entrou o Collor, deu aquela confusão toda no país e a gente praticamente quebrou. Aí a gente parou. De 1990 até 2000, a gente deixou o projeto mais ou menos em stand-by, tá? Aí o Gildo foi desenvolvendo e principalmente o Gildo foi andando de trike. Então ele começou a trabalhar em outras empresas e tal, e ele, em vez de ir de bicicleta ou de carro, ele usou o trike como fitness. E ele ganhou uma força muscular muito legal. E ele falou, puxa, esse negócio aqui é um fitness excelente. E aí a ideia foi levar isso para os Estados Unidos. E aí o Luciano Araújo, que era um amigo da gente, se engajou junto com ele nessa ideia de levar para os Estados Unidos. E aí, então, o Gildo se mandou para os Estados Unidos com a cara e a coragem, uns trikes debaixo do braço, e começou a expor o produto nos Estados Unidos. E numa dessas ocasiões, bom, é interessante porque ele saiu a primeira vez aqui, foi para Miami. Aí, lá em Miami, o pessoal disse para ele, olha, não é Miami, o lugar que você tem que mostrar isso é na Califórnia, tá? Los Angeles é o melhor lugar. E aí ele foi para Los Angeles, saiu de Miami e foi para Los Angeles. Em Los Angeles, ele conheceu o John Simpson, que era, na época, distribuidor daqueles patinetes de alumínio na Califórnia. E aí o John ficou encantado com o conceito e se tornou sócio do Gildo. E aí começaram a fabricar. Como ele tinha contato na China para a fabricação dos patinetes de alumínio, ele levou o projeto da trike para dentro da China. E aí começou a fabricar na China. E daí em diante foi o caminho natural de retomada do negócio. Daí em 2003, o Gildo me liga e me convida para entrar de volta na trike. Então, essa é um histórico rápido de como as coisas aconteceram. A próxima. Então, aqui eu vou mostrar mais o lado da trike mais moderna, tá? Daquele trike de propulsão humana, a gente foi evoluindo e em 2002, 2003, por aí, a gente já estava trabalhando para pôr tração elétrica no trike. Inclusive, a gente fez uns primeiros protótipos, nós fizemos junto com a UTFPR, ainda na época era Cefet, e a gente conseguiu resultados muito legais. Então, nós estamos no desenvolvimento de veículo elétrico desde 2002, 2003, por aí, junto com os chineses, com os taiwaneses, que começaram a colocar tração elétrica nas bicicletas. Depois foram para as scooters e hoje está em moto, carro e tal. Então, esse trike, aqui quem está andando ali em cima é o Gildo, tá? Essa é uma foto bem moderna. Você vê que o Gildo está muito mais em forma do que eu, tá? Então, esse trike, ele é tração nas 3 rodas, com o motor dentro do
no cubo, dentro da roda, e ele tem mais ou menos uns 2,5, 3 kW de potência máxima. Isso leva esse trike, que tem aí 70, 80 quilos de peso total, a uns 70, quase 80 km por hora, tá? E ele é super estável. Então, você imagina que você está andando a 80 km por hora em cima de um triciclo cambável, em pé, e você tem uma estabilidade e um controle excelente. Então, nós criamos, no Brasil, a gente criou um conceito novo de veículo, tá? Que ele é muito parecido com o movimento do esqui de neve, onde você chega a 120 km por hora numa ladeira para baixo lá, você consegue manter o mesmo equilíbrio, o mesmo controle, tá? E caso você caia, você solta da máquina e você está completamente livre dela. É diferente de uma moto, em que você, às vezes, pode estar enrolado dentro da parte mecânica da moto e ser arrastado por ela e tal. É perigoso de qualquer jeito, mas é mais seguro um pouco. A próxima. Com a experiência que a gente teve, a gente foi saindo um pouco do trike de tração humana e foi caminhando para um trike de maior valor agregado. Então, os principais clientes que a gente tem nos Estados Unidos hoje são a parte de polícia, porque você tem um produto que te dá uma tração legal, uma velocidade alta, e você tem e pode andar bem devagar, então, e você tem uma capacidade de abordagem, no caso de um delinquente ou coisa assim, muito ágil. Você chega facilmente perto do cara e agarra ele, pula do trike e pega o cara no pulo, tá? Então, os trikes são muito vendidos na parte de segurança pública. Para vocês terem uma ideia, um trike desse custa em torno de 6 a 9 mil dólares. Foi o segmento que a gente achou para ficar num nicho bem mais rentável do que tentar a venda de trike de propulsão humana, onde você precisa de volumes muito grandes e distribuição muito grande para ganhar dinheiro. Então, esses são contextos que, depois de 90 até agora, são 20 anos praticamente, que a gente tem de experiência no mercado, tá? A próxima. Esse aqui é um trike elétrico, oriundo dos trikes de propulsão humana com tração na roda dianteira só. Então, esse é um trike de menor potência, ele fica ali na faixa de 300, 400 watts, que te leva ali a 40, 50 km por hora, fácil de controlar. Esse já é bem mais barato, ele fica na faixa de 1.500 a 2.000 dólares. E muita gente está comprando os trikes e daí aluga para fazer turismo. Então, eles ficam em pontos turísticos, que nem aí eu acho que é Barcelona, daí tem no Rio de Janeiro, tem em Paris e outros lugares. O pessoal aluga, daí sai e dá uma volta pelos lugares turísticos com os turistas. A próxima. Aqui é um trike também parecido com aquele do policial, só que ele é um pouco mais forte. Ele chega em torno de 3 kW de potência máxima. Esse aí é que chega a 80 km por hora. E você pode pegar ladeiras bem fortes, como você está vendo aí, o cara subindo uma ladeira bem forte. Então, você consegue andar aí em torno de uns 70, 80 quilômetros com uma carga. O próximo. Também tem um trike que é com um sistema para carregar a parte dos aparelhos de golfe. Então, você pode usar dentro dos campos de golfe, é permitido, porque o pneu dele não
não é fininho, ele é meio grosso e tal. Então, permite com que você possa rodar em campos de golfe e aí carrega os teus tacos e bolas e tal nessa posição aí. A próxima. Esse é um trike que eu desenvolvi junto com o Gildo há acho que uns 10 anos. A gente desenvolveu um trike ski, que era o grande sonho meu, de descer ladeiras de neve em cima de um esqui que eu pudesse ter um controle melhor. Então, a gente desenvolveu isso no Brasil. Aí, ele, com o quadro e com os esquis, ele desenvolveu junto com o pessoal fabricante de esqui na Suíça. Então, ficaram uns esquis pequenos, mas bem feitinhos. Então, isso te dá um controle muito grande na descida de neve, tá? 15 minutos de treinamento antes de descer, você já está pronto para descer ladeiras bem fortes. Dentro desse projeto, acabou surgindo um polonês, gostou muito desse projeto, e ele tem um resort de neve na Polônia, e aí ele criou um circuito específico para trike, e fez um campeonato, acho que ainda tem, o Campeonato Mundial de Trike Ski. Então, você vê, a gente, de Curitiba, surgiu uma ideia que gerou um esporte mundial de esqui na neve. A próxima. E eu estava procurando material para pôr nessa apresentação, que falasse um pouco sobre a trike, e eu encontrei esse artigo aqui que eu não conhecia. O ENPAD é o maior encontro de tecnologia de administração de empresas e que tem um alto nível de reconhecimento pelo CAPES, com um nível internacional, tá? E aí estava essa apresentação, numa desses eventos anuais aí da parte de administração de empresas, uns caras apresentaram o Bruno, o Henrique e Bruno, Fernando e René fizeram um estudo sobre a trike, mostrando a experiência, conquistando o mundo com o trike. Então, ele coloca que, no caso do ensino de administração de empresa, ele descreve e analisa a empresa Trike Tech Inc., fundada por empreendedores brasileiros nos Estados Unidos no ano 2000, tendo inventado um veículo de propulsão humana semelhante a um patinete, batizado de trike. Os empreendedores tentaram inseri-lo no mercado brasileiro no começo dos anos 90, mas foi frustrada a iniciativa. Aí partem para outras atividades, que é aquilo que eu contei, até que no final da década, um dos empreendedores decide ir para os Estados Unidos, que era o Gildo, e para retomar a ideia e criar uma nova empresa. Lá estabelece uma rede de contatos e parcerias que, em pouco tempo, transforma o trike numa empresa transnacional, com produção na China, atividades de marketing nos Estados Unidos e pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E com os patinetes tiveram 30 aplicados, as patentes foram aplicadas em 35 países e vendido em 17 países. O caso fornece interessantes insumos para discussões acerca de empreendedorismo internacional, marketing, negócios internacionais e gestão internacional. Em particular, destaca-se a combinação ao tema de empreendedorismo internacional e o Born Globals, tema recente na literatura sobre a qual poucos relatos no Brasil, sobretudo de Born Globals brasileiros. Então, ele mostra uma característica que
que foi interessante da Trike. Depois, quem quiser pode ler a parte da conclusão dele ali. A Trike começou lá em 2000, ela já se tornou um Born Global, porque o Gildo foi para os Estados Unidos, eu e o Luciano permanecemos em Curitiba, e ele abriu um processo fabril em Shenzhen, na China. Então, nós desenhávamos o projeto aqui, trocando ideias via Skype com o Gildo, mandávamos o projeto final para o Gildo dava a revisão final, mandava para o fabricante na China, e da Califórnia eles faziam todo o processo de marketing e comercialização e patenteamento e tal. Então, dentro desse conceito do marketing feito nos Estados Unidos, foi interessante porque uma das sócias da gente que se tornou sócia nossa lá nos Estados Unidos, ela era amiga do Brad Pitt e da Jennifer Aniston. Ela era bem amiga da Jennifer Aniston. Então, e a Jennifer Aniston era a queridinha da América naquela época, por causa da série Friends. E aí a Jennifer levou o Trike, junto com o Brad Pitt, para dentro dos estúdios de Hollywood. Então, eles se deslocavam de um estúdio ou outro com o Trike de propulsão humana. E aí isso deu uma visibilidade enorme para o produto. E por isso é que ele conta toda essa história aqui. Mas é interessante mostrar que, mesmo a gente aqui em Curitiba, a gente pode fazer coisas que têm uma influência internacional. O que a gente nota de dificuldade, e essa experiência nossa, foi, e ainda hoje é uma questão de investimento. Tá? Nós temos um problema de concentração de riqueza no país que faz com que nós tenhamos pouco dinheiro, a população em geral, a classe média em geral, tenha pouco dinheiro disponível para investir, para empreender. Então, a gente fica muito dependente de captação de recursos, ou com o governo federal, através da FINEP ou através do BNDES, ou coisa assim. E os capitalistas têm um comportamento de investimento em coisas que não são muito arriscadas. Então, banco. Então, nós temos grandes bancos brasileiros, tá? Que têm potencial forte. A área de comércio. Então, nós somos bons em comprar e vender. E na área agrícola, porque é comida e dá para produzir. E na área de mineração, porque é cavocar, tirar da terra e vender como commodity. Então, nós somos bons em commodity, mas não somos bons em produtos finais. E nós, como engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos e tal, a gente ficou exposto a um sistema que não deu muita ênfase para nossas habilidades. Então, o que eu fiz na época, e depois o Gildo também, o Gildo é físico por formação, pela Federal também. Então, a gente foi acreditando que nós tínhamos capacidade de fazer alguma coisa. E aí a gente foi enfiando a cara, foi fazendo, foi batendo ali, até que a gente chegou. Mas o negócio só encaminhou forte a partir da ida dele para os Estados Unidos. Você vê, o John, quando conheceu o Gildo, eles fizeram um levantamento, eles precisavam algo em torno de $1 milhão para levar o projeto para frente e fabricar na China. Ele levantou com os amigos deles e com os familiares $700 mil que eles aplicaram na empresa do Gildo, na Trike, num cara que ele conheceu andando na rua, de um brasileiro, tá? Então, essa é a mentalidade que faz a diferença entre os americanos e os brasileiros. Eu acho que esse é o ponto que dá para a gente entender no case da Trike, tá? A próxima, por favor. Então,
pegando a experiência que a gente teve na Trike, eu comecei a pensar aí, eu, Osório, criei junto com outros sócios, aqui com o Alfredo Farney, que é um designer forte aqui no Brasil. A gente começou a trabalhar em conceitos de transformar o Trike num veículo mais forte, num veículo que estaria aí na faixa de 10 kW para cima. A gente fala que mesmo hoje o Trike lá está com a faixa de 3 kW, 4 kW no máximo. Eu pensei, não, nós temos que ir para 10 kW, que seria uma moto 150 para cima, tá? Então, a gente começou a desenhar, isso aqui foi em 2007, tá? A próxima. Desse conceito, a gente estudou vários conceitos de design para cima do trike, tá? De um trike de maior potência. Bruna, a próxima. Desse conceito, a gente chegou num produto semelhante a esse aqui, tá? Que ainda é design só. Aí a gente foi evoluindo, foi trabalhando, a gente parou de 2000, aqui é 2008 mais ou menos, de 2008 até 2012 a gente praticamente deu uma parada. Aí em 2002 nós retomamos isso com novos sócios. E a próxima imagem, por favor. E aí, de 2012 até agora, até 2020, nós caímos num projeto parecido com esse aqui. Você vê que a gente saiu daquele conceito de velocidade em pé e caímos num conceito de moto mesmo, de um triciclo muito parecido com moto. Porque a gente viu que depois que o veículo passou de 100 quilos, 120 quilos, você precisava ter o assento para poder comandar o veículo em curvas e dinâmica, tá? Então, a gente pondo o assento, a gente acabou caindo para um conceito de moto. Esse é o produto que a gente está fabricando. Vamos começar a fabricar isso a partir do começo do ano que vem. Então, nós já chegamos em protótipos, já estamos bem evoluídos, já com 5, 6 protótipos e tal, e agora é início de fabricação seriada já. Então, aqui você tem uma moto que é para uso urbano, para transporte de pessoal, e do lado aqui na frente você tem uma moto para carga, que na verdade não é uma moto, né? Porque a moto tem 2 rodas. Esse aqui passa a ser classificado como um triciclo, classificado na área de L5, que são aqueles triciclos, inclusive os triciclos com motor de Volkswagen e tal. É interessante porque isso aqui é tudo elétrico. Ele pode ter... as baterias podem ser de chumbo, que daí pesa pra caramba. Essa moto fica na faixa de 360 quilos, que é equivalente a uma Harley Davidson grande. Ou você pode pôr baterias de lítio, que daí você cai para 225 quilos, que daí já é o peso mais apropriado para um veículo urbano. Só que o custo de um pack de bateria de chumbo por um pack de bateria de lítio são 6 vezes mais, tá? Mas é bem interessante. A próxima. E aqui dá para a ideia a partir dessa moto que a gente tem ali para carga, a gente tem a possibilidade de fazer uma moto com uma carenagemzinha protegendo melhor o piloto, com uma capacidade maior de carga e maior de peso também. E o terceiro caminho seria fazer com a mesma plataforma que você tem nos triciclos ali, parecido com moto, você pode criar uma espécie de um tuk-tuk, que é esse o design que a gente tem inicial aí, tá? Então, a próxima. Então é isso. Obrigado aí pela atenção e estou à disposição aí para maiores conversas.
Muito bom, Tretini. Parabéns aí pelo empreendedorismo, né? Pela criação. Se fala tanto hoje, né, nas startups de inovação e de criatividade, e você estava fazendo isso aí praticamente há 30 anos atrás. Parabéns, né? Obrigado. Uma pergunta, né? Por que houve esse fraccionamento nesses 30 anos na questão do projeto? Não entendi bem o teu... Assim, nesses 30 anos, praticamente desde 1990 até o ano 2020, são 30 anos, né? Por que houve esse fraccionamento de produção e projeto e a coisa não andou assim linear ao longo do tempo? Verdade. De 1990 até 2000, foram 10 anos, o Brasil estava numa crise enorme. Era a derrubada do Fernando Collor, daí a entrada do Fernando Henrique, que deu uma melhoria, tá? Mas o mercado não era fácil para a gente captar recursos, tá? Nós tentamos com vários investidores e tudo no Brasil, mas ninguém aportou o dinheiro e o recurso que a gente precisava. Para a gente conseguir, eu levei esse projeto na década de 90, eu levei para uma exposição de exportação da Cassex, hoje chamada Apex, na Federação das Indústrias do Paraná. A gente expôs o produto lá e aí tiveram vários interessados em importar o produto para distribuir nos Estados Unidos, na Europa, em Israel e outros lugares. Mas nós, na época, o melhor preço que eu consegui chegar, reduzindo o custo de tudo que era lado, foi a $150 por unidade, tá? E o americano que se interessou em levar isso para os Estados Unidos, ele fez uma consulta em Taiwan e ele conseguiria fazer esse triciclo para a gente por $29,38, ou coisa assim, tá? E aí isso praticamente matou a nossa capacidade, porque, na verdade, a gente deveria ter ido para os Estados Unidos na década de 90 e não na década de 2000, tá? Então, a gente parou e acabamos... Mas tanto eu quanto o Gildo, a gente sabia que o projeto era vencedor, tá? Então, nós preferimos esconder o projeto, guardar ele um tempo mais, para que depois a gente pudesse voltar. E foi o que o Gildo fez. Ele foi andando durante 10 anos, praticamente, usando o produto como uso pessoal. E aí, quando ele estava bem convencido e tal, ele foi para os Estados Unidos, puxou a coisa. Nos Estados Unidos, daí você pega de 2000 até 2020, a gente já deve ter vendido a nível mundial em torno de 1 milhão de unidades, tá? De trikes. Aí você fala, puxa, é um bom volume, tá? de produção, um bom volume de vendas. Mas isso em praticamente 20 anos. Então, o grande problema que a gente enfrentou e que fez com que eu tivesse que fazer um curso de marketing para entender como é que eu tinha que fazer para lançar o produto. Aí, com a experiência de marketing que a gente teve nos Estados Unidos, em 2005, de 2005 a 2010, eu trouxe o trike daí importando da China e revendendo no Brasil. E a gente fez um estudo de marketing, uma estratégia de lançamento, e nós precisávamos, na época, algo em torno de 6 milhões de reais por ano para gastar só em marketing, para pôr em televisão, para pôr em outdoor, para pôr isso em publicidade. Então, para a gente recuperar 6 milhões de reais, vamos dizer que a gente jogasse 10% do faturamento para dentro do marketing, nós tínhamos que ter um faturamento de
60 milhões de reais por ano. E aí, dividido isso por, você pega lá que fosse 600 reais por trike na década de 2005, você tinha que vender o que? 10 mil, é isso? 10 mil trikes por ano, coisa assim, tá? Então, isso dava um impacto que a gente precisava captar um parceiro investidor para acreditar em colocar o dinheiro no marketing para recuperar na produção, tá? Isso, depois que, dentro da minha experiência, dentro da Nissan e da Renault, que eu tive uma experiência mais administrativa da indústria automobilística, eu vi que as indústrias, elas investem todo um valor de investimento industrial e comercial e de marketing para, em 3 anos, eles têm prejuízo, para depois do 3º ano começar a ter o retorno. É lógico que depois de 3 anos você não monta uma fábrica de automóveis ou de moto para girar 3 anos. Ela vai girar 20, 30, 50, 100 anos a partir dali, tá? Então, aí você ganha dinheiro. Agora, nos primeiros 3 anos é fundamental que você invista. E nós não tivemos essa capacidade de investimento nesse nível. Então, o caminho que foi adotado por discussão com empresas de marketing foi: entra num shopping e faz um quiosque, e do shopping vai para um aeroporto. Foi isso que a gente fez. E aí eu fiquei uns 2, 3 anos no Shopping Miller e no aeroporto de Curitiba, e a gente vendeu ali uma média de uns 3 mil a 5 mil trikes nesses 3 anos. Tá? E aí começaria. Mas logo depois veio a crise de novo e aí pegou a gente. De novo, a gente parou de novo. Tá? Aí em 2012, a gente retornou com os projetos agora mais ligados para a área da Motiva. E que mesmo assim é difícil também, porque precisa de um investimento inicial. Nós estamos buscando investidores para a gente alavancar também a produção da Motiva no Brasil também. Então, se souberem ou quiserem investir com a gente, é só entrar em contato, tá? Ok. O Trentino Abemec, aqui, Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos Paraná, ele está perguntando aqui: quando o Gildo levou essa produção para redução de custo lá para a China, ele não ficou com receio de ser copiado e esse trike sair do controle, né, tendo várias empresas copiadoras e lançando com praticamente com um custo muito mais reduzido e sem, obviamente, ter o custo de todos aqueles 10 anos de projeto que vocês fizeram? Exatamente foi o que aconteceu, tá? O Gildo fechou um acordo com o fabricante de patinete lá, que era Razor. Não sei se vocês já devem ter conhecido uma marca chamada Razor. Foi o que mais vendeu patinete, eu acho, no mundo, tá? E aí eles vendiam algo em torno de 2 milhões de patinetes por mês, ou coisa assim. Era um absurdo. Aí o Gildo foi lá, junto com o John, fez um contrato lá. Não, deixa eu pegar aqui. O John Simpson apresentou o dono da Razor para o Gildo nos Estados Unidos. Aí eles estavam num jantar lá de negócios, fizeram um acordo. E aí o Gildo escreveu num papel dizendo o seguinte: eu, Gildo e mais o fulano X da Razor chinês tal lá, assumimos um compromisso em fabricação de produtos juntos e tal, e que nós vamos distribuir isso no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Assinou Gildo e assinou coisa como se fosse uma carta de intenção feita na mão, tá? Essa foi a sorte e a esperteza do Gildo no negócio, porque daí o Gildo guardou esse documento, tá? Como uma carta de intenção, foi para a China, desenvolveu todo o produto lá, fez modificações para reduzir custo, fez inovações tecnológicas para fazer o equilíbrio melhor e tal. Ao mesmo tempo, o Gildo passou, acho que um mês, uns 20 dias na fábrica do chinês,
fazendo os desenhos e transferindo para a linha de produção. No mesmo, enquanto ele ficava desenhando numa sala da fábrica do fulano lá, tinha uns 10 chineses trabalhando em paralelo, criando um produto novo, copiado do que ele fez. Tá? Aí, quando o Gildo saiu, voltou para os Estados Unidos, começou a importar, e aí o cara começou a fornecer os primeiros lotes e tal, deixou o Gildo fazer o marketing e fazer todo o esforço de venda, e aí, numa ocasião, começou a aparecer produto cópia, produto pirata no mercado, tá? Daí ele começou a olhar, foi pesquisar e tal, chegou na fábrica do mesmo fornecedor nosso. Aí ele foi para a China, foi entrar na fábrica para verificar como é que estava o nível de fabricação dos produtos da marca Trike e não deixaram ele entrar na fábrica, tá? Proibiram, barraram ele na entrada da portaria da fábrica. Daí ele falou, não, eu vou falar com o presidente e se vocês quiserem, vocês me prendam, façam qualquer coisa. E invadiu a fábrica chinesa lá, entrou na sala do presidente da empresa lá, que era o Calhorda lá, e deu porrada na mesa e falou, olha, você não vai vender mais nada nos Estados Unidos. Tá? E aí, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele entrou com uma ação judicial baseado em cima daquela carta que o cara tinha assinado lá atrás. Ele entrou com uma ação judicial não contra o chinês, que o chinês não ia dar mínima. Ele entrou com uma ação judicial de infração de propriedade intelectual, de patentes, em cima dos importadores. Então, ele foi para cima dos grandes importadores americanos de brinquedos, e aí os caras recuaram, porque eles podiam ter que pagar uma multa enorme nos Estados Unidos. E aí o chinês não tinha mais para onde vender. O grande mercado era os Estados Unidos e não outros países. Aí ele teve que recuar, e aí o Gildo acabou brigando com eles lá e tal, trocou o fornecedor. Mas daí aconteceu a mesma coisa. A última vez que eu falei com o Gildo, acho que faz uns 2, 3 meses, nós já estávamos no 14º fornecedor chinês, tá? Porque eles são traidores, eles são calhordas. Todos eles fizeram a mesma coisa, todos eles copiaram e fizeram Todos o que o primeiro fez. Todos eles. E o Gildo barrou todos eles. Não tem propriedade industrial lá, né? Intelectual, nada, né? Não, tem. Agora tem, tá? Mas é a cultura deles. Negócio da China. Por que é negócio da China? Porque eles se falam, você faz essa peça por R$1? Ah, eu faço. Por $1, eu faço. Aí você passa para ele toda a tecnologia para fabricar aquele, chamado um garfo, tá? Um garfinho de comida, tá? Ele começa a fornecer o garfo para você por $1. Daqui a pouco ele vem e te diz, não, olha, aumentou isso aqui, eu tenho que te vender a 1,25. Daqui a pouco é 1,50, daqui a pouco é 2. E você vai aceitando, porque você está vendendo, a produção está ocorrendo legal. Aí, quando você chega em 2, 2,50, ele lança o mesmo garfo por 1. Tá? No mercado, e daí você abriu todo o mercado, todo mundo está louco para comprar o teu garfo, só que agora você tem uma cópia por $1. Então, essa é a jogada. Eles vão te cevando que nem animal, tá? A hora que você acostuma a comer na mão deles, aí eles te dão um golpe. Eles são produtores de massa, né, Trentini? Eles produzem volumes, né? Me recordo de algumas feiras que eu estive, que as perguntas, assim, por exemplo, o mercado brasileiro de um equipamento eram 60 mil unidades ano, e o cara começava a te oferecer, não, se você fizer 10 mil unidades mês, quer dizer, o dobro do consumo brasileiro inteiro, né? Eu faço a tanto, 20 mil, 30 mil, quer dizer, os caras não têm a mínima noção do mercado e já partem com volumes enormes de produção
e de venda, né? Sim. Essa é a jogada que o Partido Comunista Chinês fez, porque toda a indústria chinesa ela tem três lados, ali, três elementos, tá? O capital é do Partido Comunista. Então, a propriedade não é do chinês, é do Partido Comunista. O dinheiro vem do Partido Comunista. Então, você chega para o Partido Comunista, lá para o governo, tá? E diz: olha, eu vou fazer produção de parafuso para vender para o mundo inteiro. Então, o governo vem te dar o dinheiro com incentivos muito baixos, com custos de financeiro muito baixo e tal, para você entrar no mercado e derrubar os outros fabricantes de parafusos do mundo. A mão de obra é chinesa do continente. Então, eles usaram durante muitos anos um custo de mão de obra muito baixo, tá? Mas a liderança de administração é de Taiwan, eram chineses de Taiwan. Então, eles pegaram... os comunistas não tinham habilidade de gestão e de comercialização internacional. Isso eu sei porque na década de 90, logo que a gente fechou a Trike ali, eu comecei a fabricar quadros de bicicleta mountain bike na década de 90. E a gente começou a negociar com chineses de Taiwan e da China continental. A China continental dava a pena dos caras. Eles tinham má qualidade, desenho velho e muito medo de fazer negócio. Os taiwaneses, ao contrário, eram altamente competentes, muito bem estudados, muito bem preparados, porque estudavam nos Estados Unidos, com o apoio que Taiwan tinha com os Estados Unidos, isso facilitava os taiwaneses. Então, os chineses, na década de 90 e 2000, trouxeram a cabeça de Taiwan com a mão de obra da China e com a tecnologia do Ocidente. E aí eles fizeram a mudança toda. Então, a China chegou no nível que ela chegou porque o governo chinês bancou todo o dinheiro. Tá? E é isso que eu vejo que o Brasil tinha que ter já que a gente não tem uma cultura de investimento muito avançada, nós teríamos que ter uma cultura eu fico meio em dúvida se isso é uma boa ou não alternativa, tá? Eu não tenho certeza, mas pela experiência que eu tenho, a gente precisava de um apoio um pouco maior do BNDES e do governo para incentivar as coisas. Então, completando a tua pergunta ali, eu vejo que essa foi a razão da gente ter iniciado parado, mas não perdido a esperança, tá? Nem o esforço. Então, o que a gente pode dizer é que nós não podemos desistir, tá? Não podemos desistir dos sonhos. Acho que isso está relacionado, o Ferrúcio conhece bem, o projeto da General Engineering, que é um projeto que a gente não pode abrir mão do sonho de fazer da engenharia brasileira uma engenharia forte, uma engenharia competente e inovadora, tá? Então, essa é isso aí a gente pode talvez numa outra conversa, numa outra expor isso para a turma toda de engenharia aí. Ok. Tretini, o mercado hoje, a Trike, ela está vendendo para quantos países? Ela está vendendo hoje forte nos Estados Unidos, mais forte nos Estados Unidos e na Europa. E quantos Trikes são fabricados anualmente? O Gildo concentrou agora mais em cima dos trikes de alto valor agregado, tá? Então, você vê um trike desse com tração nas 3 rodas, ele está sendo vendido nos Estados Unidos por praticamente $9.000. Então, isso representaria no Brasil
algo em torno de 45 45 mil reais, incluindo, acho tá que imposto. para um, né? É, É um valor de um carro popular, né? Exatamente. Então, o que o Gildo falou o seguinte, já que eu não tenho capacidade de acelerar a parte de volume de mercado de massa, eu vou focar no mercado mais elitista, mais um nicho de mercado que dá maior rentabilidade, tá? Então, projetos estão lá esperando a oportunidade certa e tal, mas a gente vê que talvez o foco mesmo, cada vez mais, vai ser um trike elétrico nessa faixa aí de 2 a 5 quilowatts de potência máxima para mobilidade pessoal, tá? É um mercado muito interessante. Então, o trike inicialmente lá que foi lançado com o movimento humano, então ele não está sendo fabricado mais? Ele é fabricado só sobre encomenda pelas empresas de distribuição, tá? Então, não assim em produção seriada para venda de empurrar para o mercado, tá? Entendi. Giancarlo? Bem, José, eu acho que o teu grande, digamos assim, recado foi realmente a dificuldade de eu empreender aqui no Brasil, que é, como se falou, todas as dificuldades não tem apoio, isso nós sabemos, não é difícil você conseguir, digamos, convencer investidores, existe sempre a desconfiança. Se é um produto internacional, o pessoal confia cegamente. Um produto nacional, infelizmente, nós temos uma desconfiança, certo? Talvez alguns chamam de síndrome do vira-lata. Nós somos vira-lata, infelizmente. Mas eu dou parabéns. Você está ainda na Trike, né? Você está ainda como sócio na Trike, certo? Sim, sim. Então, parabéns digamos, pela sua perseverança em ir atrás do teu sonho. Meus parabéns mesmo, que eu já vi que foi bem, eu já conhecia a tua história antes, mas mais uma vez revi. Eu sei que foi, digamos, muito difícil mesmo. Por outro lado, vamos dizer assim, sabe, Jean, o fato a criatividade e a capacidade de inovação, ela tem que fazer parte da nossa cultura de engenharia, sabe? O engenheiro é chamado para isso na média, tá? Em todos os aspectos. Pode ser engenharia de produto, pode ser engenharia de processo, pode ser engenharia de qualidade, engenharia de mineração, engenharia agrícola, engenharia civil, engenharia aeronáutica, engenharia naval. A gente tem que estar buscando uma coisa, um passo a mais, tá? E era para eu ter falado hoje também um pouco sobre um projeto que a gente desenvolveu há um tempo atrás, estamos retomando agora, que é o projeto de estruturas, edificações em alumínio, tá? Então, isso voltado para a área agrícola, que é o nosso foco, numa outra empresa que a gente tem enquanto sócios. Então, o que eu gostaria de deixar assim é um recado de encorajamento para o pessoal de engenharia, principalmente para os mais novos, tá? O pessoal que está saindo da faculdade agora e tal. A era do emprego como o futuro de empregado de uma empresa, ela está diminuindo. Então, o que está entrando mais forte é a era das startups ou empreendedorismo com inovação tecnológica. Então, e acho que a gente também pode usar a experiência com aquilo que o Brasil tem de resultado também, que é na área do agronegócio. Então, e na área de mineração, que são coisas fortes nossas. Então, era isso.
a coisa. Ok, eu agradeço realmente. Foi muito bom a tua palestra. Acho que foi todo mundo que assistiu aí verificou a dificuldade de empreender. Mas eu posso, inclusive, falar, né, Trentini, que eu usei o produto, inclusive o sogro do Trentini tinha uma casa no fundo da minha casa na praia, né? E essa casa, depois do sogro do Trentini, foi comprada por um engenheiro mecânico lá da Embraco, o Landualdo Lindroth, né? Um excelente engenheiro mecânico também, né? Então, usei o trike ali na Bogotá, onde tem aquele asfalto, subi aquela pracinha que tem com uns 15% de inclinação, usando o movimento angular da roda dianteira, com o movimento do corpo. Impressionante. Dá a impressão assim, que não vai sair do lugar e a coisa anda mesmo. Então, eu sou a prova viva de que funciona. Isso foi no ano 2005, né? Eu cruzei com o Trentini na rua, ele falou, quero te mostrar uma invenção nova que nós estamos lançando aqui. E aí ele levou lá em casa, já andamos na garagem, depois fomos para a rua, e com aquele pneuzinho o pequenininho de skate, e depois aquele pneu de borracha maior, né? E realmente posso falar que funcionou, fiquei impressionado mesmo, como o Trentini foi o meu primeiro chefe, que eu fui estagiário dele na Tecpar nos anos 80, nos encontramos 20 anos depois, no ano 2005, e agora, 15 anos depois, estamos conversando novamente sobre o assunto, né? Em nome do Horácio Guimarães e do Ferruccio Kochinski, né? O Horácio, nosso presidente, e o Ferruccio, nosso diretor técnico, né? Nós agradecemos, Trentini, você ter aceito o nosso convite. Gostamos muito do que escutamos, né? É muito interessante, né? E a dificuldade que houve desde o projeto, a questão da produção, do roubo da propriedade industrial, como você comentou, etc. e tal. E, obviamente, a frase final, continue em cima do seu sonho, né? Porque, como você mesmo falou, né? É uma tendência natural do mercado, hoje, com a indústria 4.0, de que nós empreendamos, né? Através de startups, inclusive no prédio da FAI, no 8º andar, são 17 startups, né? Inclusive, eu estive visitando e vi uma das startups da TNT fazendo um trabalho voltado a drone. Entrega de caixas até 5 quilos utilizando o drone, né? Uma coisa que, obviamente, ninguém imaginava há alguns anos e, de repente, daqui a alguns anos vai ser comum, né? Você está recebendo aí alguns produtos, né, até 5 quilos, ou, de repente, até maior do que isso, via aérea, né? Sim. Muito obrigado. Sem mais perguntas, Jean? Mais alguma pergunta? Não, é só agradecer ao Trentini o convite que já fizemos e agradecer pela tua iniciativa aqui, mostrar o teu trabalho aí. Legal. Agradecemos a todos os participantes. Hoje foi da Câmara Técnica de Mecânica, foi a última live e App Talk do ano, né? E estaremos voltando, então, no dia 15 do mês que vem, 15 de janeiro de 2021, com planejamento estratégico utilizando o modelo Canvas. Será feito pelo economista Daniel Poit. Daniel, então, vai mostrar para todos nós, né, como é que se faz o planejamento estratégico utilizando o método Canvas. Ontem, nós tivemos o Marcelo Rodrigues mostrando para todos nós o método Roshi, né, o Roshi Kanri, né, que é a parte de gestão Lean, que é utilizando o quadro A3 para fazer o planejamento estratégico também, alguma coisa de uma maneira bem simples de você poder montar a tua forma de planejar, né? Obviamente, o próprio Trentini planejou muito bem essas ações, né? Aonde ele teve dificuldade também, ele se capacitou, foi lá, né? Na Federal, foi na Getúlio Vargas, se capacitar naquele campo que ele não sabia, né? Que ele desconhecia, que é a parte de marketing, a parte de gestão de negócio, que da engenharia ele já dominava, e não adiantava só a engenharia ser dominada por um produto se
precisaria lançar o produto, gastar em marketing, produzir, etc. Né? Mas muito obrigado, Tretini. Vamos ver se a gente faz aí uma próxima live utilizando essa tua empresa que você comentou agora na parte de agronegócios. Pode montar aí o case e vamos realmente aí encaixar para o mês de março uma apresentação tua novamente. Pode ser? Pode ser. Eu agradeço aí o convite e a oportunidade de expor e fiquei muito contente em compartilhar com vocês aí a experiência da gente. Muito obrigado. Obrigado, Giancarlo. Obrigado, Moura. Obrigado, Trentino. Obrigado, Bruno. Um abraço a todos. Um Feliz Natal a todos vocês. Exatamente. Bom final de mês. Também. Muito obrigado. Um Feliz Natal e um bom ano novo para todos nós aí. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.